Muito boa noite para cada um de vocês que está aqui, para cada um de vocês que está nos acompanhando pela internet, agora ao vivo, ou quando qualquer outro momento que você estiver acompanhando de qualquer outro lugar, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a paz do Espírito Santo e o amor de Deus te envolva nesse tempo em que você está dedicando a louvar a Deus e a buscá-lo na tua palavra. Se você que está aqui presencialmente está acompanhado do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu sobrinho, você pode permitir e incentivá-lo a descer. Eles vão ter a palavra de Deus ministrada para eles, numa mensagem, numa linguagem acessível, com a tia Carla. Então, fique muito à vontade. Você que fica aqui em cima, você que está em casa, eu te convido a abrir num texto bíblico, numa passagem muito famosa, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 ao 41. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós leremos do versículo 35 ao versículo 41. Antes, no entanto, eu te convido a fechar os seus olhos para que a gente possa orar mais uma vez. Senhor Deus, cantamos que é bom estarmos reunidos nesse ajuntamento, dedicando a Deus nosso tempo aqui ou em nossas casas para te adorar, para te buscar, e rogamos mais uma vez que o Senhor sopre sobre nós o teu Espírito, que o Senhor nos vivifique, que a tua palavra, que é a espada da verdade, fale ao nosso coração, que defenda, console o nosso coração, aquilo que for necessário, que corte, que ataque, que desafie o nosso coração naquilo que for necessário. Fala por meio do teu Santo Espírito, nos tornando mais parecidos com teu Filho Jesus, para que a gente possa viver de modo digno, como conversamos nessa manhã na escola dominical, e que a gente possa desfrutar da presença de Cristo em nosso meio, que essa palavra habite em nós e flua através de nós, e que teu corpo aqui na família da PLN, e quem mais estiver nos ouvindo, seja abençoado, seja edificado. Essa é a nossa oração, confessando nossa falha, nossa incapacidade, nossa dependência do Senhor para este momento. Oramos no nome de Jesus, nos méritos de Jesus, no poder de Jesus. Amém. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, assim diz a palavra do Senhor por meio do evangelista para nós nessa noite. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram Jesus no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Esse é um texto conhecidíssimo, assim. Se você cresceu na igreja, você ouviu ele desde a sua infância. Eu me lembro aqui automaticamente da Histórias do Rei. Jesus falou para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Se você está com uma criança em casa e está ouvindo, provavelmente você já sabe de cor também.
Mas talvez você se lembre de outras músicas. Talvez você se lembre de Com Cristo no Barco, Tudo Vai Muito Bem, e Passo Temporal, Passo Temporal. Você se lembre das histórias. Se você é mais velho aí no mimeógrafo, colando aquelas coisas assim, começava a cair. Essa é uma história conhecidíssima, que a gente já visitou várias e várias vezes. E ela é um dos textos bíblicos separados para o calendário litúrgico para o dia de hoje. Mas essa história, esse texto do Evangelho, tem uma pergunta dos discípulos para Jesus, que fica difícil não achar esse texto completamente apropriado para a situação que a gente está vivendo no nosso país. Versículo 38, os discípulos acordam Jesus e clamam a Jesus: Tu não te importas que morramos? Essa é a pergunta dos discípulos para Jesus. O Senhor está dormindo? Você não está vendo, não, mestre, o que está acontecendo com o barco? Você não está vendo a situação passando do limite, a coisa chegando ao ponto de afundar? Como é que as ondas golpeando o casco do navio não te acordam? O Senhor não se importa, Jesus? A gente vai morrer. O Senhor não se importa? Ontem a gente chegou à trágica cifra, a trágica quantia aí, esse número maldito de 500 mil mortos pela Covid no nosso país. 500 mil de pessoas. Eu nasci em Manhumirim, é uma cidadezinha minúscula no leste de Minas, lá na região cafeeira do Caparaó. Manhumirim tem 25 mil pessoas. Morreram 20 manhumirins. O Senhor não está vendo, Jesus? O Senhor não se importa? O que está acontecendo, Deus? Você não se importa que a gente morra? O Senhor não se importa com os nossos avós, as nossas avós, os nossos tios, nossos irmãos, nossos sobrinhos, primos, os nossos amigos que foram afetados pela doença? O Senhor não se importa? O Senhor não se importa com todos os outros fatores envolvidos? Afinal de contas, cadê Deus no meio da pandemia? Muitos de nós sofremos o luto de amigos diretos, de pessoas queridas, de familiares. E aqueles que não foram afetados pelo luto tão direto, tão próximo, se é que ainda existem essas pessoas, são afetados por outros fatores. São afetados pelo desemprego, pela diminuição de renda, pela restrição do contato. Uma professora de Porto Alegre, da UFRGS, a Adriane Ribeiro Rosa, doutora em Química, coordenando um grupo sobre os efeitos psiquiátricos, né? As pessoas estão precisando de acompanhamento de remédio em função dos efeitos da pandemia na saúde mental. Falou que 80% da população alvo da pesquisa, né, nessa pesquisa que cruzou aí, essas chamadas de metadados, né, esses outros resultados de diversas outras pesquisas, 80% da população se sente mais ansiosa agora no período da pandemia, seja em função da doença, seja em função do dinheiro, seja em função das polarizações e das coisas que têm acontecido. 68% das pessoas que responderam têm algum sintoma de depressão. 65% têm sentimentos de raiva. Ficam com raiva da situação, atribuem culpa a alguém. 63% somatizam alguma coisa no próprio corpo. A imunidade cai, ela desenvolve algum sintoma, afeta o próprio corpo, sai, se é que a gente pode falar nesses termos, né? Sai de somente uma emoção, de somente um sentimento, e a pessoa somatiza alguma coisa. E cerca de 50% relatam alterações no sono. A gente lê esse texto, a gente vê essa história que fala para a gente desde a infância, e essa pergunta dos discípulos dificilmente seria mais atual para nós.
Mestre, o Senhor não se importa? Deus, o Senhor não se importa? Isso parece um pouco incômodo, isso parece um pouco diferente a gente lidar com esse tipo de pergunta. É importante a gente destacar que foi inspirado por Deus que o evangelista registra a pergunta dos discípulos. Como foi inspirado por Deus que o salmista diversas vezes questiona: o Senhor me abandonou? Até quando, Senhor? O Senhor vai esconder a face de nós para sempre? O Senhor está dormindo? O Senhor se esqueceu de nós? É inspirado por Deus que o autor do Pentateuco registra os questionamentos que Moisés faz a Deus, pedindo que Deus poupe o povo de Israel. Os questionamentos que Abraão faz a Deus: Deus, me desculpa colocar mais essa pergunta, mas e se tiver se tiver mais 10, 5, 50 justos? É inspirado por Deus que os profetas registram, né? Deus, eu sei que o Senhor é justo, eu sei, mas me permita vir aqui e discutir com o Senhor a sua justiça. Não te importas, Deus? Não te importas que morramos? Essa é a pergunta dos discípulos para Jesus. Essa é a pergunta de muitos não cristãos. Se é que existe um Deus, onde é que Ele está? Essa é a pergunta de muitos de nós que lidamos com esse momento, sofremos por esse momento. Essa é uma pergunta que o texto não responde diretamente, mas eu queria te convidar a olhar para o texto e ver como que o Evangelho de Marcos como um todo, e essa passagem em particular, aponta para uma resposta, que pode até não ser a resposta que a gente queria ouvir, mas é uma resposta. Jesus responde o questionamento de certa forma. Então, queria te convidar a olhar para o texto e queria dar crédito aqui a 3 pessoas que me ajudaram a montar o sermão do jeito que ele está. Um professor do seminário chamado Carlos Machado, e os outros são 2 comentaristas ou pregadores que eu não conheço pessoalmente. Um deles é chamado Craig Kinner, e o outro é o Timothy Keller, que escreveu um livro com pregações no Evangelho de Marcos, chamado A Cruz do Rei. Talvez você tenha lido. E eu fui muito impactado pela leitura, e muito do que eu vou expor aqui vem dessa leitura. Então, créditos dados. Para quem que é o Evangelho de Marcos? A gente já caminhou nele alguns domingos, vale a pena lembrar. O Evangelho de Marcos, os especialistas apontam para nós, que traz o registro que Marcos ouviu do apóstolo Pedro, quando Pedro estava em Roma. A gente sabe pela primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, que após liderar a igreja ali em Jerusalém, o apóstolo Pedro, em algum momento da sua vida, vai a Roma. E na conclusão da primeira carta de Pedro, ele fala que aquele que está em Babilônia, se referindo à impiedade da cidade de Roma, manda saudações, indicando que ele e os seus cooperadores estão ali apoiando a igreja da cidade de Roma. Por isso, na tradição católica romana, as basílicas, né, o bispado de Paulo e de Pedro, ali em Roma. E Pedro estava à beira da morte, e Marcos, sabendo que grande parte dos apóstolos morreram, estão morrendo, alguns por questões de idade, por questões de saúde, alguns a fio da espada, como o próprio livro de Atos registra a morte de Tiago, como provavelmente aconteceu com Paulo, como provavelmente aconteceu com o apóstolo Pedro, que segundo a tradição morre crucificado, fruto da perseguição do Império Romano, e se recusa a ser crucificado da posição convencional, então morre crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Para essa igreja que está ficando sem as referências dos apóstolos, as testemunhas oculares que conviveram com Jesus diretamente em primeira mão, Marcos fala assim: opa, eu caminhei com Paulo e Pedro me confiou o testemunho do tempo que ele caminhou com Jesus. Eu vou escrever essas memórias para que a gente tenha um relato fidedigno daqueles que andaram com Jesus. Talvez alguns de vocês se lembrem que a gente
conversou alguns domingos atrás, alguns meses atrás, na realidade, sobre a tentação de Jesus no Evangelho de Marcos, quando ele fala, num breve versículo, ali no capítulo 1, versículo 13, fala que Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, ele estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E a gente se questiona por que Marcos é tão sucinto, tão rápido, e não cita as perguntas que Satanás faz, as ofertas, as tentações de Satanás, as respostas do livro de Deuteronômio que Jesus reage, né, e desafia e derrota Satanás, citando a própria palavra, a espada da palavra, se defendendo desses ataques. E a gente comentou como que essa realidade de ser tentado e estar entre os animais selvagens era a realidade da igreja romana que recebeu esse evangelho. Eles foram colocados diante das feras, eles foram colocados diante da tentação de negar a Deus para terem sua vida poupada. E diante das feras, Marcos nos lembra que os anjos do Senhor estão diante deles e os servem, e que eles não devem negar o Senhor Jesus. É para essa igreja que o Evangelho é escrito. O texto do Evangelho preserva a memória dos apóstolos para aqueles que já são cristãos. Sim, é claro que o Evangelho é evangelístico, no sentido de apresentar a boa notícia àqueles que não são. Mas ele é recebido por uma comunidade que já é cristã, que já segue a Jesus, que já confia no ressurreto. E eles sabem que esse é o relato de Marcos, registrando o testemunho de Pedro. Eles já vivem nessa realidade pós-ressurreição. Não perca isso de vista. E Pedro narra essa história para Marcos, que a registra para nós. É impressionante a riqueza de alguns detalhes, né, como especialmente do versículo 38, que fala que Jesus dormia na popa com a cabeça sobre um travesseiro. O travesseiro é irrelevante para a história, não faz diferença nenhuma. Mas essa é a típica informação que quando a gente vive algo marcante, a gente não lembra só dos eventos-chave, a gente lembra de alguns detalhes, a roupa que alguém estava, a situação, uma música que estava tocando, o que a gente comeu no dia. Esse tipo de detalhe é uma grande evidência da verdade do relato testemunhal. E aqui Pedro conta para Marcos, e Marcos registra, inspirado por Deus, num movimento maior no livro, em que ele está narrando os eventos de Jesus, para apresentar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como ele fala no primeiro versículo do livro. Ele narra a história dessa tempestade no mar da Galileia. Os discípulos, Jesus esteve ensinando à beira do lago, já dentro do barco, ali perto da cidade de Cafarnaum. Jesus, versículo 1 do capítulo 4, novamente Jesus começa a ensinar à beira-mar e tem uma grande multidão ali. E o barco dele estava no mar, enquanto o povo ficava à beira na praia. Jesus tinha um barco e nesse ministério dele, ali ao redor, nas cidades ao redor do mar da Galileia, Jesus normalmente pregava no barco e aproveitando o terreno inclinado, as pessoas se assentavam nos montes, nas colinas ao redor do lago e ouviam Jesus pregar do barco. E depois das parábolas, algumas delas, das quais o Carlinhos expôs para a gente na semana passada, no anoitecer do dia que Jesus falou essas parábolas, ele fala, vamos para o outro lado. O capítulo seguinte fala que eles vão para a região dos Gerazenos, onde se você está acompanhando Histórias do Rei, você também ouviu a música do que acontece. Mas nesse trajeto, atravessando os 16 quilômetros, 11 quilômetros, não me lembro muito bem agora, acho que 11 quilômetros nesse sentido, que o mar da Galileia tem de Cafarnaum até Gerasa, na região de Gadara, do outro lado do lago, eles enfrentam uma forte tempestade. Uma forte tempestade. O mar da Galileia, ele fica a 212 metros negativos de altitude em relação ao nível do mar. E 48 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, a gente tem o Monte Hermon, que tem 2.814 metros de altitude. São 3 quilômetros de altitude de diferença. E às vezes os ventos frios do Monte Hermon, que chega a acumular neve,
como o ar frio desce, se você se lembrar de física, descem violentamente e ocorre essa troca do ar quente que sobe, o ar frio desce e desce num grande funil formado pelas montanhas dos dois lados. Então isso é tipo tobogã. Você já foi nesses tobogãs gigantes assim, que vem girando, vem ganhando força, depois você cai numa bacia e fica girando lá um tempão até sair na piscina? Esse é o efeito do vento. O vento desce do monte Hermon, ele vai ganhando velocidade, ele está preso entre as colinas até que ele abre no momento lá embaixo, no mar da Galileia. As tempestades são comuns no mar da Galileia. Se você entrar lá no YouTube e digitar Galileia Sea Storm, você vai ver, tem alguns vídeos que não tem absolutamente nada a ver, mas tem alguns vídeos que mostram pessoas filmando tempestades ali naquele mar. E esses pescadores estão mais do que acostumados com essas tempestades. Mas mesmo os pescadores experientes, Tiago, João, Pedro, André, alguns dos discípulos que nós sabemos que eram pescadores, eles reconhecem que essa aqui não é uma tempestade qualquer, eles ficam apavorados e falam assim, a gente vai morrer, a gente vai morrer. O texto diz para a gente que se levantou um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. A expressão é construída como se cada onda golpeasse o barco. Como se o mar tivesse animado, tivesse vivo e tivesse intencionalmente querendo sufocar, querendo engolir o barco. As ondas se lançam sobre o barco e ele foi se enchendo de água. Às vezes é exatamente assim que a gente se sente em relação à rotina, em relação ao que está acontecendo. A gente se sente golpeado pela situação. Então, a gente está tentando, está lutando, e aí acontece alguma coisa. E aí você cambaleia, defende, aí acontece uma outra coisa. E aí acontece uma outra coisa. E aí acontece mais uma coisa. E continuamente, as situações se lançando contra você, e você que estava forte, você que estava firme no início, não por uma, não por duas, mas pela sequência que parece interminável, batendo, crise após crise, problema após problema, situação atrás de situação. Você fala assim, estou a ponto de submergir, estou a ponto de sufocar, e não é que o barco não aguentava uma onda, mas onda após onda, após onda, após onda, num vendaval que não termina nunca. A situação foi se tornando crítica e cada vez mais crítica. E o versículo 38 diz para nós que Jesus está no barco. E Jesus está no barco dormindo. Como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Como é que onda após onda, e o troço enchendo, o Senhor está na popa e continua dormindo? Como assim? Alguns detalhes interessantes para a gente entender a força dessa história na narrativa aqui de Marcos. O mar, no pensamento judaico, ele é associado com uma força incontrolável, inclusive associado à presença do mal. Quando Deus cria o mundo, na narrativa judaica, ele vai dizendo que tudo é bom, que tudo é muito bom, e ele dá domínio ao homem e à mulher criados sobre os animais, sobre o céu, sobre a terra, os animais no mar, mas ele não dá domínio sobre o mar. O mar é essa força incontrolável no pensamento judaico. De fato, se você ler Jó com atenção, você vai ver que uma das perguntas que Deus faz a Jó, quando Jó está indagando Deus, é: por acaso, Jó, você pode medir, você pode controlar, você pode acalmar o mar? Você estava lá quando eu delimitei os limites do mar? O mar é uma exclusividade de poder que pertence somente a Deus. Se você ler o Salmo 107, você vai ver que no versículo 28 a 30, o salmista registra assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus o guiou ao porto desejado. Somente Deus controlava o mar, somente Deus reduzia as tempestades a brisa, somente Deus serenava as ondas. Somente Deus podia fazer a situação sossegar.
Só Deus tinha controle para o mar. O mar era uma ameaça. Não dava para exercer o mesmo tipo de domínio que se exercia sobre outras coisas em relação ao mar. Isso fica claro para a gente também quando a gente lê Apocalipse, o último livro da Bíblia, que com toda a sua linguagem simbólica, afirma no capítulo 22, no seu capítulo de conclusão, que quando Jesus voltar, que quando Jesus exercer a completude, a consumação de toda a sua obra, a redenção aplicada por completa, extirpando todo o mal, todo o pecado que há na sociedade, que há em mim, que há nos outros, que há em nós, Jesus purificando toda a maldade, o texto diz para nós, Apocalipse 22, capítulo 1, o mar já não existe. Você fala assim, ô louco Deus, ô louco, não vai ter praia no novo céu, na nova terra. A gente não vai para a praia, não vai sentar num quiosque, vai comer camarão, a brisa e tudo mais. Há uma linguagem simbólica aqui, que traz toda essa noção das forças da natureza fora do controle humano para o texto. Na redenção completa está tudo ordenado, está tudo harmônico. E mais, se você ler o Apocalipse com atenção, você vê que no capítulo 13, uma figura de uma das bestas do Apocalipse, uma grande força, um personagem de grande força, ele emerge do mar com grande poder militar e ele recebe autoridade e força para guerrear contra os santos, guerrear contra os escolhidos do povo de Deus, guerrear contra o povo separado, povo fiel a Deus e vencer temporariamente. E esse grande personagem de grande força que guerreia contra os santos, que ataca contra os santos, vem para o mar recebendo um grande poder militar. Ora, quem dominava sobre o mar naquela época? Roma. Com todos os seus navios, se você lê Atos, Paulo viaja sob custódia num navio militar. Roma construiu estradas, todas as estradas levavam a Roma, mas Roma tinha um grande poderio naval. E o capítulo 18 de Apocalipse fala do domínio econômico, de como os mercadores gostavam de Roma, porque sob a proteção de Roma eles viajavam com seus navios e eles enriqueceram a custas de vender pessoas e de explorar pessoas. Apocalipse capítulo 18, você pode ler depois. Então o mar no imaginário judaico, no imaginário cristão, é essa força incontrolável, muitas vezes associada à presença do mal. E a comunidade cristã em Roma, que recebe o evangelho de Marcos como herança do testemunho de Pedro, sabe muito bem disso. Entende muito bem as referências. De fato, os discípulos no barco se tornam um dos símbolos do que significa ser igreja para grande parte da igreja primitiva. Muitas vezes os batistérios tinham forma de barco ou tinham gravuras dos discípulos do barco para indicar que a partir do batismo você se tornava parte da igreja e você estava dentro do barco com Jesus. E às vezes as ondas do império golpeavam contra os cristãos, às vezes eles seguiam perseguição, sofriam perseguição, mas Jesus estava no barco. E era questão de tempo, é questão de tempo para que Jesus volte e acalme toda e qualquer tempestade, inclusive aquelas que parecem ter forças malignas. Na situação dos discípulos, desesperados com a água, já nos joelhos, subindo, e o barco, sentindo o barco pesar, com toda a experiência deles, provavelmente, depois de muito esforço, já tentando jogar a água para fora, mas na sequência de onda após onda após onda, eles chegam a Jesus e perguntam: mestre, o senhor não se importa que a gente morra? E eu fiquei pensando nisso ao longo dessa semana, né, e lembrando dessa música que a gente cantava quando criança, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Gente, por que tem temporal com Cristo no barco para início de conversa? Como assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal? Como é que Cristo permitiu o temporal se ele estava no barco? É essa a premissa dos discípulos. É essa a premissa do nosso coração, tantas vezes quando a gente é acometido por uma situação ruim. A gente pensa assim: se o Senhor estivesse aqui, Deus, se o Senhor me amasse de verdade, Jesus,
Você não ia permitir que isso acontecesse com os meus pais. O Senhor não ia permitir esse acidente. O Senhor não ia permitir essa situação traumática na minha história. O Senhor não ia permitir essa desgraça dessa pandemia se o Senhor estivesse aqui. Cadê Deus? Não te importas que morramos? Essa é a premissa dos discípulos. Eles chegam para Jesus e questionam. Como Deus? Como Jesus? E sim, no momento em que isso está acontecendo, como fica claro com essa pergunta final, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ainda não estão plenamente conscientes, não estão conscientes de que Jesus é Deus. Mas eles têm claro já que ele é um enviado de Deus e que ele é um profeta muito diferente dos outros profetas. Eles já viram Jesus curar um leproso, eles já viram Jesus fazer diversos milagres. Então o que está acontecendo? Você que é um enviado de Deus, Deus não se importa, você não se importa que a gente morra? Deus não nos ama? O que está acontecendo com o nosso Brasil? E aí Jesus se levanta, repreende o vento e fala para o mar: aquiete-se, acalme-se. E aí o texto diz para nós que o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar de barco, ou se você é desses que gosta de praia e tudo mais. Às vezes, o vento para de fato. Às vezes a gente está lá na praia, às vezes a gente está num barco, está num lago, está alguma coisa, e o vento para. Tem momentos que ele para. E alguém poderia falar assim, foi coincidência do vento parar. Foi golpe de sorte de Jesus. Ele sentiu que o vento já estava parando, levantou e falou. Agora, a expressão para se fazer completa bonança é uma expressão para que o movimento das ondas, toda e qualquer ondulação da água, parou total e completamente. Sabe aquela água, quase um espelho, assim, de tão calma, que você chega e vê o seu reflexo? Ficou desse jeito. E aí, se você pensar um pouquinho, você sabe que mesmo quando o vento para de imediato, a água continua agitada, né? Ela tem que ceder e gastar muita energia cinética ali antes de parar por completo e tudo mais. E o texto diz para nós que Jesus dá uma ordem para o vento e dá uma ordem para o mar, e tanto o vento quanto o mar ficam completamente calmos, completamente parados, completamente sob domínio. Para quem está lendo Marcos com muita atenção, aqui surge um outro detalhe importante. No capítulo 1, versículo 25, Jesus faz um exorcismo numa sinagoga. E ele fala, cale-se e saia para o demônio que está naquele corpo, daquela pessoa que está sob a opressão demoníaca. E aqui as expressões são muito similares. Jesus manda que se aquiete e promulga a paz, assim, e determina a paz sobre o mar. Isso novamente aponta para essa indicação de que o mar é visto como um elemento mau, inclusive talvez sob influência de espíritos maus, como João vai trabalhar no Apocalipse relacionado a Roma, né? Roma como toda uma estrutura, não só humana, mas influenciada por espíritos malignos e tudo mais. E aqui não importa como a gente está lendo. Não importa se você está lendo só como os fenômenos naturais do vento e do mar. Se você está lendo, isso aqui é o Império Romano, como uma alusão literária. Isso aqui é, inclusive, os espíritos maus, porque é a mesma linguagem do exorcismo. Na verdade, todas as camadas têm um pouco de verdade, fazem sentido e mostram para a gente como Marcos é alguém, de fato, inspirado, assim, com um primor literário grande, a serviço do Espírito, governado pelo Espírito aqui, empoderado pelo Espírito para trazer esse registro tão completo para nós. O fato é que esse caos completo, essa violência completa que golpeava o barco, se acalma na hora, faz completa bonança. E por que o vento se aquieta? Por que o mar se aquieta de maneira tão completa? Porque Jesus é poderoso. Jesus é muito poderoso, mais poderoso do que as muitas águas, mais poderoso do que o estrondar do mar, mais poderoso do que os grandes vagalhões, como os salmos colocam. Jesus é esse que tem um poder imenso.
E o vento e o mar ouvem a voz do seu Criador, uma voz que eles já ouviram antes, uma voz que trouxe o vento e o mar à existência. Ouve a voz do seu Criador e obedecem. E aí a gente tem completa bonança. Nem tem foto de mar, nem tem foto de lago boa o suficiente para expressar essa completa bonança. Você vê aqui um resquício de brisa movendo a água. Isso foi um momento único que esses discípulos experimentaram. E aí o que é engraçado é que se você está acompanhando o texto, Jesus faz perguntas para os discípulos e a gente já vai voltar para essas perguntas. Mas então, depois que Jesus acalma o mar, eles ficam apavorados. Eles ficam tomados de terror. Antes eles estavam com medo. O questionamento de Jesus para eles é assim: por que vocês têm medo? E agora eles estão apavorados, tomados de terror. E Jesus pergunta para eles, diante desse medo, diante desse terror: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Eu estou no barco. Por que vocês estão com tanto medo? Agora, se coloca no lugar do discípulo, tá bom? Pensa aí 10 segundos com calma, assim, se coloca lá na história, imagina. Pô, você é um pescador experiente. Você conhece aquele lago ali com a palma da sua mão. Você já pegou muita tempestade nele, mas igual essa tempestade você não tinha pego ainda não. Onda após onda, golpeando, e água acumulando, tal. E você está apavorado, porque olha o estado do mar. Aí Jesus levanta, repreende o mar, e ele diz assim: por que vocês estão com medo? Pô, Jesus, fala sério, de morrer afogado. A gente está com medo da tempestade, do mar, assim. Não precisa perguntar. Exceto que Jesus esteja desafiando alguma coisa que eles externaram com a pergunta. Porque eles acordam Jesus com a pergunta: o senhor não se importa? E a pergunta tem a premissa, que muitas vezes está no meu e no seu coração, que é: se Deus estivesse atento, Ele não ia deixar essa parada acontecer. Se isso aqui está acontecendo, Deus não me ama, estou em crise. Jesus está dizendo que a premissa deles está errada. Que sim, a gente passa por problemas. Que Ele pode estar no barco com a gente, e sim, a gente passa por tempestades. A gente pensa que se Deus não amasse, não ia acontecer o desemprego, a pandemia, o luto, a dor. A gente cria essa expectativa, mas com a pergunta de Jesus, Ele está desafiando a pergunta dos discípulos: o senhor não se importa? Premissa errada. Eu me importo. Eu me importo. Mas a premissa do coração de vocês está errada. Eu permito a tempestade. E aí os discípulos ficam apavorados, porque se Jesus é assim, se Jesus é mais poderoso do que a tempestade, pode evitar ela com 2 palavras. Mas Ele permite esse tipo de situação, Ele é muito mais poderoso e igualmente incontrolável. Jesus não faz o que os discípulos esperam que eles fizessem. A gente acha que Jesus nem devia permitir a tempestade, mas lá está Ele, no meio do barco, e Ele deixou os discípulos passarem por isso. E Ele deixou a igreja de Roma ser perseguida. E Ele deixou o apóstolo Pedro ser executado depois. E Ele permitiu diversas lutas, diversas perseguições, diversos momentos de doença, diversos momentos de luto, ao longo de toda a história da igreja, enquanto a gente está nesse barco, esperando a volta e a paz completa. Mas Jesus não faz somente essa pergunta. Jesus pergunta para eles assim: vocês ainda não têm fé? É claro que os discípulos têm fé. Eles são fiéis ao Deus do Antigo Testamento. Eles estão com Jesus porque acreditam que Jesus é um rabino, é um mestre do Deus do Antigo Testamento. É claro que toda e qualquer pessoa tem fé. Ninguém tem as certezas científicas de tudo. Ninguém sabe dizer com precisão, com testemunha, com exame de laboratório, como a criação veio a existir. Você aceita certas teorias e acredita nelas, deposita fé nelas, seja qual teoria for.
E mais, você acredita em alguma direção de sentido da vida, de significado para as situações, ou senão você nem levanta da cama. Você acorda na segunda-feira e vai trabalhar, você luta pelo bem da família, você se indigna de acordo com a situação do país, porque você acredita em alguma coisa. Todo mundo tem fé, todo mundo se empenha. É claro que os discípulos têm fé. A pergunta é, qual que é o objeto da fé deles? Eles confiaram neles, eles tentaram ali resolver a situação de si para si mesmo, com a própria força. Eles confiaram neles. E Jesus sabe disso, e ele pergunta, vocês ainda não têm fé? Fé por fé eles têm. Mas eles têm fé em Jesus, eles têm fé em quem está ali no barco com eles. E é importante a gente entender o que essa fé significa, né? Essa segurança que essa fé significa. O Keller conta uma história comentando sobre isso, que é, imagina que você está caindo de um penhasco. E aí, na queda relativamente longa, porque esse penhasco é enorme, hipotético, tá? Você vê um ramo, você vê uma raiz, você vê um galho ali e ele está ao alcance da sua mão. Você não tem certeza objetiva, quantificada, a força com que ele está engastado ali, com as suas raízes e tudo mais, o seu peso, a aceleração, você não tem como garantir 100% que ele vai te segurar. Mas você agarra aquele objeto como se não houvesse amanhã, porque ele é a única chance que você tem. O Keller comenta que não é a intensidade da fé que nos salva, mas é o objeto da fé. O D.A. Carson comenta Êxodo, no momento da instituição da Páscoa, quando Deus instrui os israelitas a pintarem as portas com o sangue do cordeiro, ele imagina uma conversa entre dois israelitas, dois pais de família, que mataram o cordeiro e vão passar na porta. E aí um pergunta para o outro, você acredita nesse troço mesmo? Você acredita que esse anjo vai passar e vai poupar a gente por causa desse sangue na porta? E ele responde, com toda certeza, absolutamente. Deus não foi fiel nas outras 9 pragas que ele anunciou, por que ele seria diferente nessa? E você? Eu estou na dúvida, eu não sei não. Mas na dúvida, eu vou fazer. E o Carson pergunta, você sabe qual dos dois foi salvo quando o anjo passou? Os dois. Porque não é uma questão de intensidade, não é o quão firme, não é uma ausência de dúvida. É o objeto da fé, é a força com que você se agarra no objeto, mas muito mais o objeto no qual você deposita a fé do que a intensidade em si, do que a força em si. E Jesus pergunta, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda estão centrados em vocês mesmos, na força de vocês para aliviar o barco, na força da tempestade, vocês ainda não têm fé em mim? Depois de tudo que vocês viram, dos sinais, do poder sobre a lepra, do poder sobre a doença da sua sogra, Pedro, no poder sobre para perdoar os pecados e curar o paralítico, no poder para curar no sábado, vocês ainda não têm fé? Depois de tudo que vocês já experimentaram, no cuidado de Deus sobre a sua vida, todas as histórias que vocês ouviram de Deus cuidando, ao longo de toda a história, Antigo, o Novo Testamento, a história da igreja, a gente ainda não tem fé? E a gente ouve tudo isso e até fala assim, ok, mas é difícil não simpatizar com os discípulos, porque a gente sabe o que é estar numa situação de problema e falar assim, você não se importa que a gente morra, Jesus? 500 mil, Jesus, até quando? O Senhor não se importa? E aí, para a gente entender a resposta dessa pergunta, a gente precisa atentar para uma situação narrativa aqui, a maneira como Marcos apresenta para nós. O que a gente tem nessa história? Jesus está numa viagem de barco para território estrangeiro, certo? Vem uma grande tempestade. O personagem, que é o enviado de Deus, aquele que recebeu a autoridade de Deus, está dormindo no navio. E ele é interpelado
Por aqueles que estão no navio, ele fala assim, você não se importa, acorda, faz alguma coisa. E aí, diante dessa interpelação, diante dele acordar e dar determinada instrução, tem uma intervenção miraculosa. O mar se acalma, a tempestade se acalma e a gente tem grande calmaria. Você já viu essa história em algum outro lugar no Antigo Testamento? Você se lembra de algum profeta indo para território estrangeiro e uma tempestade assola o barco? Você acha que os judeus que estavam ali na comunidade de Roma, e Marcos, que cresceu nesse ambiente, ele não tinha outra história em mente quando ele constrói a narrativa inspirado pelo Espírito dessa forma? Jonas viveu isso, capítulo 1 de Jonas. Jonas está fugindo para Nínive, ele dorme no barco, vem uma enorme tempestade e o cerca. Ele é acordado e as pessoas perguntam, ora para o seu Deus, porque você não se importa com o que está acontecendo. E aí Deus exerce um milagre. Quase todos os elementos da história são idênticos, certo? Menos um. Jonas, quando é acordado, ele fala assim, a culpa é minha, esse pecado está sobre mim. Me joga no mar, que a tempestade vai acalmar. Voluntariamente, ele assume a culpa pela situação e sofre a fúria da tempestade sozinha. Me joga no mar. E a gente não tem isso em Marcos. Ou tem? Ou tem? Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra? Jesus se importa demais. Ele encarnou porque ele se importa demais. Ele está sofrendo todo o peso da encarnação, toda a limitação da existência humana, porque ele se importa demais. Ele está no barco porque ele se importa demais. E como Jonas, com todo o poder dele, ele vai falar assim, voluntariamente, eu me entrego, eu vim para, não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Voluntariamente, ele vai pegar a culpa do nosso pecado e vai enfrentar a cruz. E se Jonas fica no estômago do grande peixe, da baleia, por 3 dias, é no terceiro dia que Jesus ressurge dos mortos, depois de ter ficado no túmulo ali de José de Arimateia. E ele vai para o túmulo porque na cruz ele enfrenta a pior das tempestades. Toda a ira de Deus, toda a força do pecado, todo o peso de morte, todo o cheiro de morte. É pelas pisaduras dele que nós somos sarados, porque ele pegou as nossas enfermidades e carregou sobre ele, homem de dores, que sabe o que é padecer. O Senhor não se importa, Jesus. É claro que se importa. É claro que se importa. Porque Jesus é o verdadeiro Jonas. Jesus é maior do que Jonas, os evangelhos vão dizer. E o sinal que ele traz é um sinal como o de Jonas, como os evangelhos vão dizer. E Marcos sabe disso e constrói a narrativa para lembrar a gente que às vezes parece que Jesus está dormindo, mas ele se importa com toda e qualquer tempestade, com todo e qualquer sofrimento que a gente venha a ter. Eu me pergunto como é que era para Pedro lembrar dessa história, quando ele está contando ela para Marcos, quando ele estava comentando sobre ela com a igreja. Imagina o que é para Pedro lembrar disso, depois que ele viu a ressurreição, depois que ele viu a cruz, depois que ele ficou com medo, depois que ele negou Jesus, porque quando a coisa estava chegando para ele, na crise de fé, ele falou, estou fora, não conheço esse cara, nunca vi. E aí ele vê Jesus ressuscitado, e Jesus pergunta para ele, você me ama, Pedro? Eu te amo. E agora Pedro está contando a história para Marcos e fala assim, e aí a gente perguntou para Jesus assim, o Senhor não se importa que a gente morra? Cara, ele perguntou isso para Jesus e teve que lembrar da história depois. Sabe? E aí ele não tinha mais dúvida quando ele estava contando a história. E é por isso que ele tem força para quando a morte chega diante dele de novo, ele fala assim, pode crucificar, mas
Só não crucifica do jeito normal, porque eu não sou digno. Crucifica de cabeça para baixo. Porque a perspectiva da ressurreição, diante da certeza de que Deus se importa tanto com o sofrimento, a ponto de se entregar voluntariamente, isso muda a maneira como a gente encara as tempestades que a gente está vivendo. Ainda que seja uma tempestade amarga, desgraçada, com tons malignos de influência satânica, de governos exercendo maus recursos contra a gente. Deus tem poder para acalmar e Ele já sofreu por isso, Ele já mostrou que se importa. Para encerrar, algumas perguntas para você. Você tem questionamentos? Você ficou na crise diante do luto, diante da ansiedade, diante do desespero, diante do desemprego? Deus aceita. Leva para Jesus. A única linguagem que vem do seu coração é meio violenta, meio agressiva. É: Deus, você não se importa. Deus, você esqueceu. Até quando? Você vai nos abandonar? A Bíblia legitima a entrega desse sentimento para Jesus, a entrega desse sentimento para Deus. Entrega isso para Deus. Seu coração está como um mar agitado? Ouve a voz do seu Criador dizendo: aquiete-se, acalme-se. Ele é mais poderoso do que a situação, Ele é mais poderoso do que os sentimentos do coração. E será que Ele se importa com tudo que está acontecendo? Sim, Ele se importa. Não dá para ter dúvida disso. Quando a gente olha para qualquer situação, da mais amarga que seja, inclusive essa de pandemia que a gente está vivendo, e a gente não olha a partir da nossa existência como um centro de tudo, mas olha para o meio da cruz, não tem como duvidar. Jesus se importa. E até a responsabilidade sobre a morte, sobre o pecado, sobre os erros meus e dos outros, Ele já tomou sobre Ele e se ofereceu. E venceu a morte e ressuscitou. E pensando sobre isso ao longo da semana, e em crise com essa música, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Mas se Cristo está no barco, por que teve temporal mesmo? Acho que a pergunta, que a grande história da Bíblia, que o grande relato de Marcos, que inclui a morte de Jesus, por que Ele se importa, a ressurreição de Jesus, por que Ele se importa, o convite dele para a gente estar no barco com Ele, por que Ele se importa e as tempestades do mundo vão ter fim, é que atravessar a tempestade com Jesus é melhor do que estar na calmaria sem Jesus. Atravessar a tempestade com Jesus é melhor do que a calmaria sem Jesus. Você acredita nisso? Tem dia que eu duvido. E aí a gente precisa ser lembrado que a fé é um presente. Ela é um dom. Que é Jesus quem dá. E como aquele personagem do capítulo 5 de Marcos, a gente vai chegar para Jesus e vai falar assim: Mestre, ajuda-me na minha falta de fé. É o Senhor quem dá a fé? Eu estou tentando, ajuda-me na minha falta de fé. Feche seus olhos, vamos fazer essa oração. Senhor Deus, o Senhor se importa. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Abençoa aqueles que passam por crises, por questionamentos. Abençoa aqueles que estão sofrendo sequelas, consequências emocionais, espirituais, do afastamento da reunião do teu povo, da situação econômica, da situação da doença. Aqueles que estão no luto. Quanto sofrimento, Deus. Mais de 500 mil vidas. E o Senhor se importa. O Senhor é o Deus que tem cicatrizes. O Senhor é o Deus que chora diante da morte. O Senhor é o Deus que encara a tempestade do pecado, a tempestade da injustiça contra Deus.
da morte, como esse para-raio que sofre tudo na cruz. Foi tudo em cima do Senhor, porque o Senhor se importa. O Senhor tomou as nossas enfermidades, o Senhor sabe o que é padecer, o Senhor foi homem de dores, o Senhor se importa. E se Deus veio até nós e demonstrou que se importa, o que vai nos separar desse amor? Porque não tem força militar, não tem força de império romano, não tem vida, não tem morte, não tem principado ou potestade que precisa ser exorcizado, não tem nada. Nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos no nosso momento difícil. Ajuda aqueles que estão sofrendo com senso de falta de sentido. Visita aqueles que precisam do Senhor. Acalma essa tempestade, ó Deus, do nosso país, dos nossos corações. Mas se a gente tiver que enfrentar, se a gente tiver que escolher entre a tempestade com o Senhor no barco ou a calmaria sozinhos, Deus, não permita a gente confiar na circunstância da calmaria, porque a nossa fé última está no Senhor e é ao Senhor que a gente vai nos agarrar. Então nos abençoa como teu povo nessa noite, renova a nossa certeza de que o Senhor se importa, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a passar por isso e a ser bênção naqueles que estão passando por isso e que se importam e que sofrem, e que a gente demonstre, ó Deus, a atenção, o cuidado e a importância que o Senhor dá a essas situações. Tentando servir aos outros, tentando levar a paz onde há ansiedade, levar cura, cuidado onde há sofrimento, ó Deus, para que seu nome seja louvado, que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queria te convidar